No dia em que Elon Musk cruzou a marca simbólica de US 1 trilhão de patrimônio, a notícia não soou como um prêmio, soou como um aviso. Porque esse número não veio de um salário, nem de uma loteria, nem de uma herança. Veio de algo muito mais moderno e muito mais instável. Participações em empresas que o mercado passou a enxergar como peças centrais do futuro. Foi assim que o primeiro trilionário reconhecido da história surgiu. Não com dinheiro parado em caixa, mas com valor de mercado, expectativa e poder. E aí nasce a pergunta que prende o mundo inteiro. Como alguém chega tão longe? A resposta começa antes dos foguetes, antes dos carros elétricos e antes das manchetes globais. Começa no Vale do Silício dos anos 1990, quando Musk ainda estava longe de ser um símbolo de riqueza extrema. Em 1999, ele vendeu a Zip2 para a Compaq por cerca de 305 milhões de dólares. Sua parte rendeu algo em torno de 22 milhões de dólares. Para muita gente, isso já seria o final da história. Para Musk, foi só o primeiro degrau. Pouco depois, ele entrou em outra aposta que mudaria tudo. A empresa que se tornaria o PayPal. Em 2002, o eBay comprou a companhia por cerca de 1,5 bilhão de dólares em ações, e a fatia de Musk foi amplamente estimada em torno de 165 milhões de dólares. Esse dinheiro, sozinho, não o transformou em trilionário, mas fez algo ainda mais importante: deu combustível para o próximo salto. E aqui está o ponto central dessa história. Musk não construiu sua fortuna como um executivo tradicional, acumulando bônus ano após ano. Ele construiu como um apostador de altíssimo risco. Cada vitória financiava a próxima ambição. Cada saída bem-sucedida virava munição para uma nova batalha. Foi assim que o jogo mudou. Em 2004, ele entrou na Tesla muito cedo, liderando a rodada séria e investindo cerca de 6,5 milhões de dólares. Naquele momento, a empresa ainda era uma promessa frágil, cercada de ceticismo. O mercado automotivo era dominado por gigantes. Carros elétricos pareciam um nicho, moda ou sonho distante. Mas Musk enxergou algo maior. Não apenas um carro, mas uma mudança de plataforma industrial. Em 2008, as primeiras entregas do Roadster mostraram que a ideia tinha saído do papel. Ainda era pequena, ainda era vulnerável, mas agora existia produto, existia prova, existia uma faísca real. E então veio um dos marcos mais importantes dessa trajetória, o IPO da Tesla, em 29 de junho de 2010, com ações a 17 dólares. A captação foi modesta perto dos colossos de Wall Street, mas simbolicamente era enorme. A Tesla deixava de ser apenas uma aposta visionária e entrava no território das empresas que o mercado precisava reprecificar o tempo todo. Esse é o segredo do patrimônio de Musk. Ele não cresce apenas pela operação da empresa. Ele cresce quando o mercado decide, em segundos, quanto vale o futuro. Enquanto a Tesla se tornava sinônimo de inovação, outra frente avançava em silêncio, mas com ambição ainda maior: a SpaceX. Fundada em 2002, a empresa nasceu com uma ideia quase absurda para muita gente. Da época, reduzir o custo de acesso ao espaço e tornar as missões reutilizáveis. Não era um projeto de vaidade. Era uma tentativa de reescrever a engenharia aeroespacial. Em 2006, a NASA escolheu a SpaceX no programa COTS, com um acordo de centenas de milhões de dólares. Depois, em 2012, a empresa passou a realizar missões de carga para a Estação Espacial Internacional, sob o programa Commercial Resupply Services, com contrato divulgado em 1,6 bilhão de dólares. A mensagem era clara: a SpaceX tinha deixado de ser promessa para virar infraestrutura. E foi aí que o mercado começou a ver Musk de outro jeito. Porque se a Tesla representava a eletrificação da mobilidade, a SpaceX representava algo ainda maior: a privatização da fronteira espacial. Cada lançamento bem-sucedido elevava não só a reputação da empresa, mas também o valor de uma participação que, em mercados privados e depois públicos, passou a valer cifras cada vez mais impressionantes. No dia em que a SpaceX abriu capital, em 2026, essa lógica explodiu de vez. A avaliação da empresa foi para casa de 1,77 trilhão de dólares e a leitura geral do mercado foi simples. O fundador acabava de ultrapassar o limiar simbólico de 1 trilhão de dólares de patrimônio. Não porque recebeu esse valor em dinheiro,
mas porque suas participações foram reprecificadas por um mercado faminto por futuro. Esse detalhe importa muito. Ser trilionário, nesse caso, não significa ter $1 trilhão na conta. Significa possuir ativos cujo valor estimado em ações e participações chegou a esse patamar. E isso pode subir ou cair com velocidade brutal. Um patrimônio desses vive no ritmo do mercado. Hoje parece imbatível. Amanhã pode encolher bilhões. Essa volatilidade é parte do conflito desta história. Musk sempre vendeu uma visão ousada e muitas vezes a reação foi ceticismo. Muita gente o viu como exagerado, outros como brilhante. Alguns o chamaram de visionário, outros de vendedor de promessas. Mas o fato é que, repetidamente, ele conseguiu transformar apostas improváveis em empresas capazes de alterar setores inteiros. E ele não parou em carros e foguetes. Nos anos 2010, veio a Neuralink, com a ideia de criar interfaces entre cérebro e máquina. Depois, a The Boring Company, apostando em túneis e mobilidade subterrânea. Em 2023, apareceu a Shay, anunciada com a ambição explícita de entender o universo. Pode-se concordar ou discordar da visão, mas o padrão é incontornável. Musk não investe em uma empresa. Ele tenta capturar várias camadas do futuro ao mesmo tempo. É por isso que sua fortuna cresce tanto. Não se trata apenas de administrar negócios. Trata-se de ocupar posições estratégicas em setores que o mercado acredita que vão mudar as próximas décadas. Carros elétricos, espaço, inteligência artificial, neurotecnologia, infraestrutura urbana. Quando um único nome aparece em tantas frentes, o impacto econômico deixa de ser individual e vira sistêmico. E aí a conversa muda de tom. Porque um patrimônio de $1 trilhão não é só um recorde. É uma medida da concentração de poder no capitalismo tecnológico. Estudos sobre a parte mais rica da sociedade mostram que a riqueza do topo cresceu muito mais rápido do que a renda média nas últimas décadas. Em outras palavras, enquanto a economia real avança em passos, o valor de mercado pode disparar em saltos. Essa é a grande lição do caso Musk. A história dele mostra como inovação, capital e percepção pública podem se combinar para produzir fortunas sem precedentes. Mostra também que, na era das plataformas e das ações, riqueza extrema não depende apenas de lucro. Depende de narrativa, escala, confiança e de um mercado disposto a pagar caro pelo amanhã. Por isso, o primeiro trilionário da história não é apenas um nome, é um símbolo. Um símbolo de uma era em que fundadores podem valer mais do que países inteiros, em que uma participação acionária pode valer mais do que toneladas de ouro, em que a linha entre empreendedorismo e poder econômico ficou quase impossível de separar. E talvez seja exatamente por isso que essa história fascina tanto, porque ela não fala só de Elon Musk. Fala do mundo que permitiu que alguém chegasse até aqui. Se você acha que a era dos trilionários é um avanço inevitável, IWID, ou um alerta vermelho estado, comente. Qual limite deveria existir para o poder econômico de uma única pessoa?